Boa noite, como é que vocês estão? Nossa última semana de aula chegando, hoje 24/6/2021, né? Nossa última aula do semestre de contabilidade agrícola, depois vem a prova. Semana passada a gente já viu uma pequena revisão para a prova, né? Hoje a gente vai ver mais alguns detalhes que ficaram pendentes e depois a gente encerra o semestre. Estamos somente pela prova, né? Espero, né, encontrar vocês no semestre que vem, que será o último semestre de aula de alguns de vocês, outros ainda terão mais algumas disciplinas que estão pendentes, que vocês me falaram, né? Assim, esperamos nos encontrar em breve. E para os que concluem, né, o semestre que vem, espero poder estar com vocês novamente, uma turma maravilhosa. Acompanho vocês desde a terceira fase, então já tem um bocadinho de tempo que estou aí com vocês, né? Tem um carinho muito grande pela turma de vocês, tem alunos assim muito bons, com certeza. Tem alguns que são muito bons também, mas ficam quietinhos, né? Então a gente acaba até esquecendo o nome deles, né? Não se manifestam. Mas em geral a turma toda é muito boa, uma turma assim que vai deixar saudades na faculdade, com certeza, tá? Então, já de cara eu deixo um grande beijo no coração de vocês. Espero que o semestre que vem eu tenha alguma disciplina com vocês, ou no TCC de vocês, né? Quem sabe, por que não? É tão bom fazer avaliação de TCC, assim como ajudar vocês, né? No TCC, eu gosto muito, então se alguém de vocês está precisando de ajuda de TCC, estou disponível, tá? Então, lembrando, né, que nossa contabilidade rural é uma das atividades muito importantes e que ela tem algumas peculiaridades que são inerentes à contabilidade rural, né? Que principalmente a peculiaridade maior que existe, que é o ano calendário da atividade contábil, né? Então, o ano calendário dela, contábil, ele é um pouquinho diferente, porque ele é tido como como é que eu vou dizer, não é o ano civil normal, ele é o ano, ele começa, ele termina quando termina uma safra, enfim, né? Então, este é o ano que faz o fechamento contábil. Lembrando que não é o ano, como é que eu vou dizer, que a Receita Federal reconhece, tá? A Receita Federal reconhece o ano civil como 1 de janeiro a 31 de dezembro. Esse é a Receita, o ano civil contábil é este, mas a atividade rural, ela tem essa peculiaridade que ela é permitido e é feito isso, principalmente para o setor gerencial, tá? Por quê? Se não é feito no fechamento de uma safra, os balanços, os fechamentos de balanço vão ficar diferentes. Ou vai pegar somente aquele período de gastos, e você sempre vai fechar um período com prejuízos. A tua empresa vai estar sempre com prejuízo, porque as receitas acontecem depois. Na nossa região aqui, principalmente, nossas receitas ocorrem de janeiro a maio, né, das atividades principais nossas. Então, precisam receber a colheita de maçã, de soja, enfim, de trigo, de uva, enfim, o que for, né, da atividade rural, ela acontece normalmente nesse período. Então, a gente precisa receber esse dinheiro para fazer um contraponto, né? Senão você vai estar só fazendo o registro das despesas do período e não tem as receitas, certinho? Então, por isso que tem essa peculiaridade. Mas para fins de fisco, ele segue o ano civil, que é aquele de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Oi, Julie, bem-vinda. Julie. Oi, Julie. Uai, Julie saiu da reunião.
Oi, Julie. O que será que houve com a Julie? Caiu? Está sem internet? O que que houve? Oi, Julie. Bom, quando você voltar, me chame, tá, Julie? Porque eu vou estar com a tela compartilhada e eu não vou estar te enxergando, certo? Então, aqui, deixa eu ver se tem algum aluno que não está conseguindo entrar. Acho que não. Daí, se alguém não está conseguindo entrar, vão me chamar, ok? Então, eu estava falando das atividades e do período de fechamento, certo? Ok, Julie? Aí, e semana passada eu comecei a ver, dando uma revisão para vocês de trás para frente, né? Das últimas disciplinas que a gente viu, as fazendas verticais, né? Que eu dei na penúltima aula, que a gente falou sobre as fazendas verticais, a necessidade de utilizarmos os espaços, maximizarmos o uso, inclusive da água, e minimizarmos o uso dos nossos agroquímicos, né? Então, que são alguns dos fatores das fazendas verticais. Inclusive, eu mostrei os prédios, né, que são feitos, ou que elas podem ser feitas com prédios, né? E aí eles salientam, inclusive, que a água vai saindo de um andar, de um estaleiro para o outro, né? E vai sendo utilizado a própria água. E a água da chuva também, né? Então, se utiliza isso, e isso está se usando recursos do meio ambiente. E também a questão de minimização de espaço de terra, né? Nós aqui no Brasil, na América Latina, aqui no América do Sul, nós ainda temos bastante espaço, terras, assim, grandes extensões, mas passando disso não existe essas grandes extensões de terras. Então existe falta de espaço físico de plantação e a população está crescendo muito e precisa de alimento. Então, tem que arrumar formas de produção de alimentos. Eu me lembro que o Pedro falou, inclusive, né, que ele conheceu em São Paulo, se eu não me engano, plantação de alface, já que tinha andares, se eu não me engano, Pedro, posso estar mentindo, plantação já de alface em vários andares, né? Então, são as plantações tem várias modalidades, as hidropônicas, as aeropônicas, né? Tem uma série lá que agora não vou me lembrar de todos os nomes que eu passei para vocês, né? Mas então, enfim, que elas estão sem estar todas diretamente numa horizontal, e sim numa vertical, tá? Então, por isso que são dadas como os condomínios verdes. E depois, aí também na aula anterior, a gente teve a palestra do José Edson, que ele falou sobre uma pesquisa que ele fez com os agricultores, né, com produtores de carne, uma variedade de carne específica, que é uma cooperativa que eles produzem uma carne com controle, né, de maciez, com controle desde o nascimento do bezerro até, enfim, tem todo esse mapeamento, e que ele criou os novos construtos, ou seja, vocês sabem que tem a teoria, que é uma teoria acadêmica, e que tem o conhecimento acadêmico e tem o conhecimento empírico, né? E que esse conhecimento empírico, ele vai se perdendo, porque as pessoas, nem todo o conhecimento vai passando de geração para geração, né? Então, ele fez esse mapeamento desse conhecimento empírico, que seja, né? Então, nós temos o conhecimento científico, que é baseado em estudos e tal,
e o conhecimento empírico, que foi desses produtores da região sul que ele fez, né? Então tá nesse, e foi sobre essa palestra que ele fez. Também nós falamos, né, lá das nossas primeiras aulas, sobre as receitas né, que são decorrentes da atividade rural, que elas precisam ser mensuradas. Toda a receita, todas as despesas têm que ser mensuradas, porque se você não mede, você não sabe nada, né? E daí também nós falamos exatamente que pode ser controles em planilhas de Excel, ou se já é uma propriedade maior, tem softwares que fazem esses controles, né? Tem uma série de itens que a gente falou. Nós falamos das culturas temporárias, das culturas permanentes, né? Nós falamos de culturas perenes também, o período de implantação de um novo projeto, né, uma nova cultura, normalmente é conhecido como uma fase de instalação. Quando eu quero começar um novo plantio, tem a fase de instalação. Essa fase de instalação é desde a fase onde eu faço o preparo do solo, faço todo aquela parte de limpeza, de destocamento, de tirar pedra, se for o caso, né? Enfim, que é preparado o solo, de colocar os adubos, os agroquímicos, enfim, o que for que precisar colocar. Então, isso, sempre que eu vou começar uma plantação, uma nova lavoura, isso se chama de fase de instalação, né? Que você está começando o teu projeto ou a tua nova plantação. Também, na contabilidade, esses gastos pré-operacionais numa cultura são classificados sempre como gastos de implantação, ou seja, os gastos pré-operacionais. Todos esses gastos de implantação, de instalação, são gastos pré-operacionais, tá? São gastos de implantação que eles se chamam de gastos pré-operacionais. O que são? De forma de operacionalizar isso, que é o caso que eu falei, do destocamento, de colocar adubo, de preparar o solo, enfim, tudo são gastos pré-operacionais, tá? Deixa eu ver se eu me lembro mais. O desmatamento, o destocamento, o desnivelamento do solo pode ser num agrupamento de contas também, né? Quando você vai fazer esse destocamento. Destocamento, eu já me lembro que alguém me perguntou um dia, o que é o destocamento? Eu faço uma derrubada de mato, de mato que eu digo, de eucaliptos, enfim, de árvores. Eu faço uma limpeza de campo, eu corto, e fica aqueles troncozinhos de árvore, de raiz, essas coisas, que tem que tirar. Se eu vou fazer uma plantação de trigo, de arroz, de soja, ou de milho, enfim, o que for, eu tenho que tirar aquilo, porque na hora que for passar uma máquina, a máquina vai ter que desviar, não tem como, né? E tu vai perder um monte para isso também. Então, é feito esse destocamento, retira, que é onde ficam as raízes, né? E faz o nivelamento. Às vezes tem algumas montanhazinhas de pedra, alguma coisa, então tudo isso é retirado, e isso se lança em benfeitorias, ok? Já a conta de melhorias de solo, que é isso, deve ser classificada no ativo realizável a longo prazo, porque a melhoria de solo, você não é só para um período, você faz para a longo tempo, vai para muito tempo, tá? Então, isso é como se fosse um investimento, né? Uma melhoria de solo é como se fosse um investimento, um açude, uma coisa que você está criando ali, que você está melhorando, tá? Então, vai para uma conta do ativo realizável a longo prazo. E também eu me lembro que eu falei que as empresas deverão efetuar periodicamente uma análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado.
e no intangível. O que é o intangível? Aí ele precisa ser revisado e ajustado utilizando os critérios contábeis, sempre. Se eu estou fazendo a contabilidade, né, ele tem que seguir os critérios contábeis para fazer a depreciação, para fazer os ajustes periódicos, para fazer os registros do imobilizado, do intangível. Intangível, você sabe, são marcas, patentes, enfim, uma série de itens que são classificados dentro da contabilidade, né? Que não vamos aqui elencar alguns, né? Os mais conhecidos são esses, né? Tá? Então, tem que seguir as normas da contabilidade. Lembrando também que eles dizem assim, professor, mas toda empresa rural tem que fazer contabilidade. Toda empresa jurídica precisa fazer contabilidade, sim. Agora, quando é de pessoa física, não tem necessidade de fazer contabilidade. O que as pessoas fazem? Fazem o livro Caixa de Atividade Rural, que no próprio site da Receita Federal, aí tem um modelo da Receita Federal, que tem que seguir o modelo da Receita Federal. Tá? No site da Receita Federal, em que baixar, é um programa da própria Receita, baixa o livro Caixa da Atividade Rural. Então, isso é para os profissionais autônomos, ou o produtor rural, que não tem CNPJ, certo? Agora, os que têm CNPJ, precisam fazer a contabilidade e seguir todas essas normas. A amortização é aplicada quando eu faço aquisição de direitos sobre o empreendimento de uma propriedade de terceiros, por exemplo, eu lanço como uma amortização. Isso quando eu estou fazendo em contabilidade. Por exemplo, eu faço um arrendamento para explorar uma atividade, um campo, uma coisa que for por 20 anos. Eu vou pagar tanto por 20 anos. Então, eu vou amortizando este valor na contabilidade até chegar a zerar essa conta, né? O zeramento vai dar o zero quando? Quando eu terminar né, os 20 anos. Ou, né, tem a exaustão, no caso também, que é quando eu posso alugar ou para explorar atividade de exploração de pedras ou alguma coisa, jazidas de pedras, algumas coisas que tem na atividade também eu faço por um determinado período. Então, isso eu vou amortizando, tá? A contabilidade rural está voltada principalmente para o setor agrícola, zootecnia, agropecuária e agroindustrial. Então, ela tem, esses são os ramos, agricultura, zootecnia, agropecuária e agroindustrial, né? E ela tem outros ramos, né? Os ramos empresariais, né? Significativamente em outros ramos, em razão de ser unificada, ela tornou-se, enfim, segue as mesmas normas da contabilidade. Então, sempre que eu vou seguindo, que eu estou trabalhando com contabilidade, eu sigo os mesmos princípios das normas contábeis, tanto para os lançamentos, né? Os lançamentos, eu sigo os princípios contábeis, todos eles, tá? Então, quando que eu faço a contabilidade rural? O que eu preciso fazer? Fazer um controle das informações e o planejamento dele, né? Eu preciso seguir as normas. E aí, o que a contabilidade tem, né? Ela tem uma função principal, que é escriturar e organizar e apurar as condições do patrimônio, ou seja, como na outra contabilidade. Qual é a função da contabilidade nas empresas? Escriturar, organizar e apurar as condições do patrimônio. O que é? Apurar. Eu tenho que fazer todo aquele cadastro, fazer todos aqueles registros das movimentações. E aqui, abrindo um parênteses, já que estou falando da contabilidade, para mim não esquecer, eu lembro a vocês que dentro da atividade agrícola, cada produção precisa ser registrada dentro de uma conta específica, tá? Cada atividade lá dentro
da propriedade precisa ser registrado numa conta específica. Se eu tenho a produção de milho, eu vou registrar todas as minhas despesas, todos os meus investimentos no milho, as minhas receitas do milho, e assim sucessivamente, se for de milho, se for de soja, se for de feijão, se for de suíno, se for de equino, se for, enfim, do que for, cada um deles vai ter uma conta específica dentro da contabilidade. Se vocês lembrarem, olharem lá na terceira ou quarta aula que eu dei para vocês, vocês têm um plano de contas bem extenso que eu passei para vocês, um arquivo em PDF que está lá na programação de vocês, e é um plano de contas bem atual, conforme as últimas normas, então não tem porquê, então só seguir lá, que lá está bem especificadinho, tá? Quem for seguir a contabilidade. Então, o campo das atividades das empresas rurais é agrícola e da produção de vegetais, né? Então, eu lembro que é agrícola, atividades agrícolas, produção de vegetais, cultivo de hortaliças, forrageiras, né? O que mais? Então, né, o agrícola tem toda essa parte assim. Agora, se eu pedir o campo da zootecnia, o que produz o campo da zootecnia? O que produz o campo da agroindústria, a atividade de agroindústria? Então, são coisas que precisam ser diferentes, nem toda a contabilidade é a mesma coisa, tá? Então, a atividade agrícola, ela tem atividades vegetais, elas têm atividade de zootecnia, tem atividade de agroindústria, né? Tem atividade de pecuária, enfim, tem todas as suas divisões e elas precisam ser seguidas, né? Aqui, por exemplo, atividade de zootecnia, atividade de criação de animais, já está falando, atividades agroindustriais, atividades que têm o objetivo de transformar produtos agrícolas em produtos, tem uma transformação desses produtos, né? Então, você faz a transformação dele, você tira um leite de um animal, das vaquinhas lá, enfim, o que for, você faz um queijo. Enfim, passa por uma transformação, ou faz uns embutidos, enfim, do que faz de outras, de carnes, enfim, o que for, é algo que você está produzindo. Também me lembro que a gente falou a especialização da contabilidade, que se ocupa em atos e fatos administrativos das empresas rurais, tem uma atividade social de uma empresa rural, que ela seria, assim, por exemplo, agora, tá, isso queria me lembrar. A contabilidade rural é a especialização da contabilidade que se ocupa dos atos e fatos administrativos das empresas rurais. Assim, quando termina o exercício social de uma empresa rural. Olha essa pergunta aqui, eu vou colocar na prova, tá? O ano agrícola é o período em que se planta e se colhe e se comercializa a safra. Então, o ano agrícola é quando eu planto, colho e comercializo. Esse é o ano agrícola. Tá? Então, não confunda o ano civil com o ano agrícola. O ano agrícola eu planto, colho e comercializo a safra. Esse é o ano agrícola. O ano civil é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Na atividade de pecuária, o ideal é realizar o encerramento do exercício social quando... Aí tem um outro fator, uma outra peculiaridade. Né? Na pecuária, nós temos o nascimento dos bezerrinhos lá, né? Logo no nascimento do bezerro ou no desmame dele, né? Então, após o nascimento, então, quando que é a atividade? Cada uma delas, né? Se eu estou dizendo que é no início do plantio, da colheita e da venda, da comercialização da safra. Já na pecuária, então, tu tem duas, tu vai ter que fazer a opção, no nascimento do bezerrinho ou quando ele é desmamado.
Professora, quando que o bezerro vai ser desmamado? Bom, aí o pessoal ali da área de agricultura vão me dizer melhor quanto tempo cada um é desmamado. Aí o Pedro Iago vai me dizer, o Cleiton, aí esse pessoal que trabalha diretamente ali no campo, vão saber me dizer exatamente. Vão me responder aí, quando é que é desmamado o bezerro. Tá? Dependendo, pelo que eu sei, dependendo de cada fim que tem as atividades, tem um período, né? Porém, a lei das SAs, do imposto de renda, obriga as empresas e consideram o exercício social como o ano civil, o que compreende de 1 de janeiro a 31 de dezembro, como eu já disse para vocês, tá? O ano civil segue igual para todas, tá? Todas. É só para fins, aqui, ó, volto lá atrás. A contabilidade rural é a contabilidade rural é a especialização da contabilidade que se ocupa dos atos e fatos administrativos das empresas rurais. Então, atos e fatos administrativos, olha a diferença, tá? Então, o ano agrícola é o período em que se planta, se colhe e se comercializa, tá? Então, por isso que eu digo, os atos, o que acontece? Atos e fatos administrativos das empresas rurais, ok? Então, é o gerenciamento da empresa. Não tem nada a ver com a lei lá, que todas têm que começa e termina, começa em 1º de janeiro, termina em 31 de janeiro. Aí nós temos outras peculiaridades que são inerentes ao setor de agropecuária, né? Que eu me lembro que a gente comentou bastante também, que é uma dependência do clima, né? O setor de agropecuária, dele em si, sofre uma certa dependência do clima. E, enfim, quando eu digo clima, são atividades que estão ali e que não tem como a gente controlá-las, né? Não está na nossa mão de controlar. Não é como uma agroindústria que eu posso controlar o horário de entrada, de saída das pessoas, eu posso produzir mais, posso produzir menos, dependendo da demanda. Então, eu tenho uma dependência do clima, tá? Nesse sentido. Olha, o Pedro Iago e a Júlia chegaram, a Júlia voltou. Pedro Iago, a minha pergunta aí, responda. Quando que é feito o desmame dos bezerros? Boa noite, professora. Boa noite, Júlia. O desmame é feito de média com 6 meses de idade, né? Para gado de Quantos 6 meses. meses? 6 meses? Isso, para gado de corte. Por Para gado de gado de leite, 3 dias. 3 dias? Sim. Coitadinhos! Ele só mama o primeiro leite ali, que é o colostro, e depois é desmamado, criado com leite em pó, ou é matado, dependendo da Pobrezinho do situação. bichinho! Que Sim, dozinha! nas granjas de leite não é o interessante o terneiro, né? E sim o leite, né? Então, Hum, é um ciclo de produção, né? é? Hoje tem bastante gente que compra os terneirinhos e criam nos suas chácaras, sítio, né? Aham. Daí as granjas não estão matando mais com tanta frequência. Porém, antigamente era uma prática bem comum. Coitadinhos, né? Sim. Então, eu não falei, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas como eu não tinha olhado, eu não me lembrava exatamente disso. Tá? Julie, quanto à matéria, vocês têm algumas dúvidas, alguma coisa? Quando é que vocês têm que entregar o projeto de vocês?
Foi semana passada uma parte e agora tem que entregar essa próxima semana a outra daí, com finalizado, né? Você já deve ter concluído, né, Pedro? Nada, tô construindo ainda. E a Julie concluiu? Oh my God. Ainda não, Julie? Meu Deus. Tá. Então eu vou passar um vídeo agora para nós, tá? Eu não vou falar o que que ele é e depois eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá? Mas ele é muito interessante o vídeo, tá? Eu espero que vocês fiquem aí e não vão embora, tá? Que eu quero conversar com vocês antes de terminar a aula. Certinho? Combinado? Emprego que eu quero mesmo, eu estou aqui por inércia. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud pergunta por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Agora, encaminhando uma reflexão que pode não parecer. É uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática, que eu conheço assim. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a si mesmo, primeiro passo. Esta é uma questão importantíssima. Professor, saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O seu coloca no mudo, ele tá dando eco na a inveja é a pista mais forte. Só um pouquinho, deixa eu parar aqui. Não é vontade de ter o que o outro... Vocês querem para colocar onde, Pedro? A sua voz deixar no mudo, porque tá dando eco da sua voz com o vídeo. Ah, tá certo. Isso, agora eu acho que vai dar certo. Põe rodar lá, professor. Não rodou, professor. Você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero. Esse é o emprego que eu quero mesmo, eu estou aqui por inércia. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud pergunta por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Agora, encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, é uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática, que eu conheço a ti mesmo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são.
todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, primeiro passo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz, comprei um carro bom. Eu disse, que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia. Se o meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante. O que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar. Uma pessoa dá mais foco, você é mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto, o que você está lendo? Todos estão lendo Machado. Todos estão lendo livros. Aí eu começo a perguntar dos livros. Nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado. Porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis. Mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho. Ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você deseja? Você gosta de axé, gente? Cai de boca. Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin, Il Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse, professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo? Eu estou aqui por inércia? Adiante, conhecimento de si e a consciência do indivíduo como ser histórico.
talvez seja a questão mais difícil para que as pessoas se convençam. O que acontece na minha vida tem a ver com a minha assinatura neste processo. Eu não aguento gente me dizendo: o que você engordou? Tireoide. Todo mundo tem tireoide. Ossos pesados, metabolismo lento. Não sei, eu comi uma alface e ganhei 7 quilos. Sempre mentira, sempre mentira. Por que você não aprendeu inglês? Eu não tenho jeito, eu vou dizer o jeito. Quando as pessoas me perguntam: como é que você consegue ler tanto? É fácil, mas é um segredo que eu não conto para todo mundo. Eu sento na cadeira e estudo. É um segredo muito raro, eu não passo para todo mundo, né? Nossa, mas você tem jeito. O jeito era sentar sábado à tarde e decorar verbo irregular em inglês. Esse era o jeito, que eu tinha o jeito para línguas, que eu tinha consciência de que eu sou um ser histórico. Quanto eu ganho, com quem eu estou, quanto eu sei, o meu corpo dentro dos limites do humano, é uma decisão minha. A minha felicidade é uma decisão minha. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer, e isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Uma pessoa que trabalha comigo manifestou muita admiração pelo número de horas que eu invisto para o Natal ser interessante. Eu gosto muito de Natal e invisto muito, em vários sentidos, no Natal. E essa pessoa me disse: mas como eu queria que fosse assim na minha casa. E eu perguntei: como é que você acha que acontece na minha? Eu fico quieto e os anjos descem na noite de Natal e distribuem a ceia, as apresentações artísticas, ou desde agosto a gente está lutando para fazer do Natal uma festa interessante, apesar da presença de noras e genros? Quer dizer, o que você acha que acontece na minha casa? Eu estou fazendo isso. E se eu não fizer, não acontece. Esta é a consciência de ser histórico. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não por destino, não por karma, não por código genético. A vida é escrita dentro dos limites do humano. Adiante. Isto é a superação de tudo que seja karma, tradição. Aí você fala muito alto, é sangue italiano. Gente, sangue tem A, B e O, só. Não tem italiano. Nossa, mas você é muito pontual, sangue alemão. Sangue, de novo, a espécie humana só tem 4 tipos, só. Cultura não passa pelo sangue, isso é crença de racista, que é uma das grandes imbecilidades da humanidade. Cultura não passa nada, é hábito, é sociedade, é cultura, é vontade. É um Machado de Assis, que filho de 2 pessoas de baixa extração social no Rio de Janeiro, nascido em 1839, decidiu aprender francês, mas não tinha dinheiro para aprender francês. Foi trabalhar numa padaria, onde o dono era francês. Enquanto embrulhava pão, repassava com o dono o verbo être, e avoir. E aprendeu francês fluentemente. Ele quis. Ele quis. Não é que todos tenham que querer, não é que todos tenham que falar francês, isso não traz felicidade em si. Mas ele quis. Tudo que seja externo é, para os existencialistas, má fé. Má fé quando eu digo: por que você não foi feliz no casamento? Não encontrei a pessoa certa. Gente, tudo que acontece é minha escolha e meu roteiro, a partir do humano. Adiante. Com isso, vem este conceito complicado para as pessoas. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não existe sina. Nossa, você fala bem, Leandro. É porque eu sou de Aquário, signo de ar. Quem é de ar, Gêmeos e Aquário fala: como você é emotivo? Câncer. Câncer chora a todo instante.
Câncer se emociona com o pôr do sol. Não? Pisciano abraça e fica horas abraçado. Seu gênio é meio bruto. Áries, nossa, Áries, como você é vingativo? Escorpião. Escorpião é vingativo, é água profunda, né? Escorpião diz que te perdoa e 2 anos depois joga na cara de novo, né? Você é avarento, taurino. Nossa, taurino para guardar dinheiro é uma coisa. Como ela é bonita, Libra é o signo da estética, né? Tudo isso, gente, é pura e absoluta enrolação. Tudo é absoluta enrolação. É simpático como conversa de botequim, mas é isso que forma o roteiro. O roteiro é escrito por um roteirista chamado você. Essa é a questão mais difícil de convencer as pessoas. Você quer escrever um livro? Você quer viajar? Você quer aprender uma língua? Não é fácil por igual para todas as pessoas. Não é fácil por igual. Um belga pega uma bicicleta e sai do país e vai aprender uma língua 20 quilômetros da casa dele. Outros ficam a vida inteira. Mas é possível, se você quer estabelecer como meta. Não que isso seja necessário. Adiante. Ai, perdeu. E daí, gostaram ou não? É bom, né, professor? Clóvis é bem bom. Hã? O Clóvis de Barros, o Portela também é bem bom. Tem Ah, umas qual é frases o bem outro? legais. Qual é o outro? Mário Sérgio Cortella. Ah, o Cortella, isso mesmo, também eu gosto dele também, isso. Mas esse aqui eu gosto bastante dele, ele me faz dar muita risada, muito. Sim. E a Julie? A Julie tá num outro patamar aí. Tá, eu fiz a revisão que eu tinha para vocês, né? Da minha parte, eu tenho concluído. Eu não sei o que eu estou por vocês, tá? Então, a prova, eu vou liberar ela no sistema, não sei qual é o dia, eu tenho que olhar no calendário e ver quando que a faculdade pediu para me liberar, eu não me lembro. E aí, agora semana que vem, é a semana de provas, né, que eu sei, e aí a gente dá por encerrada a nossa disciplina, tá? Eu queria ouvir um feedback de vocês, ver o que vocês acharam, o que ficou em haver, né, para que eu possa melhorar para uma próxima. Professor, da minha parte, foi bem show ali a disciplina, gostei. Teve bastante interação também dos outros colegas aí. É difícil a gente conseguir também nessa maneira, né? Uma situação assim, para essa disciplina, professor, talvez envolver outras formas de agricultura, né? Tem as agriculturas tradicionais que a gente conhece, mas tem várias outras que estão vindo aí com um apelo mais ecológico, né? Além da agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, tem umas coisas aí que dá de cativar bastante também os alunos, né? E dessa agricultura biodinâmica, você tem alguma coisa para falar dela? Já que você trabalha bastante sobre agricultura, tu poderia falar? Tu gostaria de falar? Assim, eu conheço um pouco, né, professor? Então, esse eu não consigo assim, dar um parâmetro um pouco mais embasado, porque não tenho muito conhecimento, né? Mas eu sei que ela é uma forma de agricultura com custos muito baixos e com alto poder de produção, né? Agricultura biodinâmica? Biodinâmica. Que envolve produção com agrofloresta e tudo mais. Que ela envolve várias culturas em uma área só, né? Interessante, eu até vou pesquisar sobre isso. Tá? Quer ver? Olha, professora, tem um vídeo no YouTube que fala de um sítio no Distrito Federal. Vou ver se eu conseguir o link, eu te mando no WhatsApp ali, professor. Tá, ótimo. E Ernst Goethe. É um cara que fala sobre essa agricultura, né? Ele não fala de formas contábeis, né? Mas
É legal da situação, da maneira que ela apresenta, né? Sim, sim. Uma forma de cultura diferente. Porque essa é a ideia, né, Pedro? Como eu falei, eu sempre falei para vocês também, a gente, vocês, assim, os alunos precisam sair dessa, deixa eu ver se não tem nenhuma correta da caixinha, né? A gente fica muito preso na. Aqui meu baralhinho que eu gosto dos pensamentos aqui, né? A gente fica muito preso numa caixinha, assim, numa coisa, e a gente tem que sair um pouquinho, tem que pensar, ver um pouquinho diferente, né? E normalmente os alunos de contábeis, eles estão muito centrados no débito e crédito. E eu pude ver na turma de vocês que vocês têm uma outra visão disso, sabe? Isso eu achei bem interessante, que vocês não estão só preocupados no débito e crédito. Aí, como eu disse para uns alunos ontem, gente, débito e crédito, se vocês estão só preocupados em fazer débito e crédito, vocês precisam entender, sim, precisam entender. Mas vocês vão ser auxiliares de contabilidade a vida toda. Vocês têm que aproveitar o curso de contábeis, que vocês têm uma outra dimensão, que eles têm esse poder, esse leque de disciplinas que vocês têm, de contabilidade, de administração, de direito, de custos, de gerenciamento, né? De N atividades para vocês explorarem. Ah, mas eu queria fazer contabilidade só. Aí não tem, né? Não, tá fora do mercado, né, professor? Tu já tá fora do mercado, tu já tá fora do mercado. E aí se você atende um cliente e não sabe a maneira que ele trabalha e o ramo de atividade dele, você já não consegue prestar assessoria. Tá fora. Tá fora, sabe? Então são umas coisas assim que é difícil você tirar dentro dessa visão assim. Uma coisa que eu já noto hoje, professor, na área de contábeis, que você é um coach financeiro, né, da empresa que você atua. Sim, exatamente. Se você chegar para o teu cliente e disser que esse caminho aqui é o que vai dar menos gasto para ele e é o correto, ele vai seguir você. Exato. Então, por isso que você tem que estar antenado, vendo lá na frente. Se tem uma tecnologia que vai favorecer teu cliente, uma máquina que vai favorecer, tem que indicar para ele, tem que acompanhar esse mercado. Não adianta. E ele vai te dizer assim, mas se eu fizer isso ou isso, qual é que é o custo, qual é que é a diferença, né? O que me dá mais rentabilidade, o que não sei o quê. E aí você vai dizer, eu não sei, eu só sei fazer débito e crédito, né? E aí, não dá, né? A Julie, tá? Um beijo, Julie. Então, assim, mas eu vejo na turma de vocês, Pedro, ao menos vocês que participam mais ativamente aqui, vocês têm uma visão mais, assim, mais aberta sobre isso. Isso me dá bastante tranquilidade e eu fico bem feliz com isso, As ideias que vocês têm é muito bom. Muito bom mesmo. É por esse caminho, né, professor? Não adianta. E não tem, né? Como essa palestra que a gente viu agora, esse pedacinho ali, né? Você escolhe, não é fácil para ninguém. Vai dizer que é fácil? Não, né? Não. Você escolhe. E você tem que ser diferente. Eu terminei de ler um livrinho rápido semana passada, que era o livro A Boa Sorte. E fala uma historinha bem legal ali, que você que constrói a tua boa sorte. Não existe sorte por acaso. Ela passou aqui na frente, eu estava ali, ela pegou e... Né? Não. Sim, não tem como. Não tem como, né? Não tem. Professor. Oi. Só agradecer aí pela disciplina esse semestre. E, por mim, estamos bem esclarecidos na contabilidade agrícola. Tá bom, né? Eu procurei, né, fazer o máximo que eu pude para vocês, levar, trazer artigos, tentar dar as aulas de uma forma um pouco diferente, levar a palestra. Trouxe a palestra do professor ali também, que foi bem interessante. O José Edson, né? Exato.
e levar, assim, né, tentar dar as aulas um pouquinho, de uma forma... Eu sei que muita gente pode não gostar, mas, enfim, nós temos... É um caminho novo, né? Um caminho diferente, e todos estamos indo buscando coisas novas. Então, vamos à luta, né, Pedro? Sim. Mas eu gosto muito, eu falei no começo, depois se vocês forem escutar o vídeo, vocês vão ver. A turma de vocês é uma turma assim que eu estou acompanhando desde a terceira fase, e é uma turma que se diferencia, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver assim, tu acompanha, tem turmas assim que elas vão, né? E tem outras que não vai, e não tem como você... E a turma de vocês é uma turma boa, uma turma assim que tem uma visão diferente, uma turma muito participativa. Olha, de parabéns, de parabéns. Sim, são todos bem engajados. Tá. Então, assim, eu desejo para os que vão fazer a formatura o ano que vem, né? Agora em janeiro, fevereiro, sei lá, que fazem. Alguns de vocês vão fazer as disciplinas da primeira fase, né? Acho que foi você que me disse semana passada, ou Clay. Correto. Então, talvez a gente possa se encontrar por ali de novo, mas se a gente não se encontrar, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, desejo sucesso, e eu estou sempre à disposição, né? Se eu puder ajudar sempre, né? Na medida do meu alcance, eu estou sempre disponível para ajudar vocês. Porque o que eu faço é que eu gosto. Então, sempre que eu posso, eu contribuo. Se eu não posso, né, eu já digo, olha, não tem jeito, não consigo material, não consigo nada. Eu estou aí para ajudar vocês. Ok? Então, Pedro, grande da minha parte está liberado. Certo, professor. Boa noite. Boa noite aos colegas que vão ver o vídeo aí depois. E até. Então, boa noite, um beijo no coração de cada um e nos veremos por aí. Um dia a gente se vê, tá? Tchau, tchau.